Salve povo, aqui é o Zelota e hoje trazendo para vocês mais uma civilização da nossa saga Remake, e são os caldeus aí que vocês pediram. Eu coloquei a sugestão na enquete e vocês colocaram como sim para trabalhar os caldeus. Nesse primeiro vídeo eu vou trabalhar sobre a história da Caldeia, essa região onde os caldeus viveram, e obviamente a origem dos caldeus, beleza? Então a gente fala um pouco aí sobre a origem do nome deles e também como eles se estabeleceram lá na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, e também obviamente na região da Caldeia, um pouco também sobre a religião deles e outras questões aí. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos, já bota o like, compartilhem, que gostei desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Só dá uma conferida nas playlists que estão no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão na descrição, tem aqui o Instagram aqui embaixo. Também vocês podem fazer parte aí da nossa área de membros, Acampamento Zelota, para ter acesso a vídeos exclusivos, dar um apoio ao canal, né? Quem quiser contribuir também pode mandar um valeu, ou também vocês podem aí fazer uma contribuição via Pix, tem aqui embaixo o QR Code, também tem o link na descrição aí, a chave. Bom, e também podem mandar um hypar, né, que é a opção que tem agora aqui no YouTube, para canais aí com menos de 500 mil inscritos, e ajuda o vídeo a ficar mais em evidência, beleza? Bom, vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação, só na introdução, né? Bom, então vamos direto ao assunto aqui, que eu vou começar falando sobre a Caldeia. Bom, a Caldeia era um território ali pequeno, onde vai ser fundado ali o estado dos caldeus, né, um estado independente, e era um território que esses estados eles começaram ali entre o final do século X e início do século IX a.C., até eles serem absorvidos ali pelos babilônios. Bom, esse território ele era um território que não era muito visado, e eu vou explicar por quê, por questões geográficas. Ela ficava em uma região ali bastante pantanosa, no extremo sudeste lá da Mesopotâmia. Então era uma região que era um território fértil, porém não atraía muito ali os povos mesopotâmicos. Então o nome dessa terra ele vai ter várias origens, como vai ter o nome da Caldeia. Então eu vou contar essas origens para vocês. A primeira delas vai ser a origem que é contada na Bíblia hebraica, e esse território vai ser chamado de Casdim, né, que traduzido ali para o Velho Testamento, no caso na Bíblia cristã, nós vamos ter ali como o nome de caldeus. Então esse nome Casdim vem do nome de um personagem bíblico chamado Cassed. E Cassed ele era filho de um irmão ali do Abraão, né? Ele era sobrinho de Abraão, sendo ali chamado de Naor, né? Consequentemente ali sendo um neto do Terá. Uma outra origem para esse nome da Caldeia vai vir ali da época do final do século IX, início do século VIII a.C., período ali do Império Neo-Assírio. Nesse período que a gente viu aqui já essa civilização, né? Os assírios nessa saga Remake também, tá nessa mesma playlist. Eu vou deixar inclusive o card dessa playlist para vocês. Tem muitas outras civilizações que vão estar conectadas com o que a gente está trabalhando agora. Então esse território chamava-se Calde, e foram fundados reinos por tribos que migraram para lá, para o sul da Mesopotâmia, próximo ali da costa do Golfo Pérsico, né? Onde que a gente chama hoje de Golfo Pérsico, mas que tinha um outro nome anteriormente, que vai ser ligado ao nome de Matbit Yankin. Bom, esse nome ele faz uma referência direta à tribo Bit Yankin, que era uma das tribos mais fortes, considerada mais forte, na verdade, da tribo dos caldeus. Então esse nome ele vai ser utilizado para títulos de reis e outras coisas. Então a extensão desse território ela não é especificado, né, com exatidão, mas especula-se que começava na região do Baixo Tigre, no caso me refiro ao rio Tigre, ia até a Península Arábica, que é conhecida como a praia ali da Arábia, né? Então vamos chegar também na época do Sargão II,
né, que também vai mencionar esse território, mencionando a Caldeia, que ia até a civilização de Umum, que foi uma civilização antiga ali da Mesopotâmia, e eles habitavam a região onde hoje é o país do Iêmen. Né? Iêmen fica ali, uma região costeira ali com o Golfo Pérsico. Então o nome Mat Caldi, que significa terra do mar, se referia a essa parte do litoral na Arábia, onde ficava ali, né, como mencionei, era uma região pantanosa, e na parte do estuário dos rios Tigre e Eufrates, que desaguavam ali para o mar. Né? Então eram as fozes, né, as fozes que separavam ali para o mar. Bom, então Caldeia significa terra no mar. Bom, seguindo essa versão, né? A outra questão também é com relação à cidade tribal de Dur Yaquim. Essa cidade era governada por Merodach Baladan II. Inclusive eu já mencionei esse nome desse personagem em um vídeo aqui no canal, mas eu não me recordo mais qual foi o povo. Se não me falha a memória, tenha sido nos vídeos assírios. Bom, já faz um tempo que eu trabalhei. Mas esse cara, ele foi um líder caldeu, de uma tribo caldeia, e se tornou, chegou a ser ali um rei da Mesopotâmia. Ele chegou a ocupar o trono mesopotâmio, né? E essa cidade foi a sede, né, desse reino dos caldeus. A cidade aí do Yanqui. Bom, tô voltando a esse nome de Bit Yanqui, que eu vou repetir muito agora nessa parte do vídeo, é como título de rei dos caldeus. E esse título de Bit Yanqui vai ser utilizado por outros povos, como os babilônios e os assírios. E hoje, onde hoje é conhecido o Golfo Pérsico, como eu estava mencionando mencionei anteriormente, vai ser chamado de Mar de Bit Yanqui, que traduzindo vai ser Mar da Terra dos Caldeus. Bom, a Caldeia, ela vai tornar-se ali mais interessante, mais importante, ou digamos que vai ter um sentido mais amplo, quando vamos ter a ascensão dos caldeus, que foi entre 608 a 557 a.C., quando ali é mencionado na Bíblia o período do cativeiro babilônico. Obviamente eu me refiro ao Império Neobabilônico, né, que vai ser fundado, que é também conhecido como Império dos Caldeus, e que vai ser fundado por descendentes dos caldeus, não necessariamente pelos caldeus originais, os caldeus antigos, dos quais eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Bom, citando ali algumas referências na Bíblia sobre os caldeus, nós temos o livro do Jeremias, que na versão da Bíblia do Rei James, né, temos ali também outros livros, como o livro de Abacube, né, que é um livro ali dos profetas menores, que vão falar sobre os caldeus. Bom, então vamos ver essa menção aí, no caso, um livro de Abacube, que no capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: aquela nação amarga e precipitada. Existia um rancor muito grande ali dos hebreus, já, com relação aos caldeus, por questões óbvias, né? E no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 13, tem a seguinte referência. Claro que não está exatamente com essas palavras, encontrei palavras um pouco diferentes, mas o contexto é o mesmo. Eis a terra dos caldeus, não havia tal povo. Os assírios a afundaram, eles levaram seus fortes para o cativeiro, destruíram suas casas, eles a arruinaram. Ele faz uma referência aos caldeus novamente pela questão de terem sido o povo que destruiu Jerusalém, o primeiro templo de Salomão, enfim, teve a questão do cativeiro, é claro, né, que eu vou abordar isso em um outro vídeo. Bom, agora falando aqui sobre os antigos caldeus. Bom, os antigos caldeus, que os chamá-los de caldeus originais, eles vieram da região do Levante, né, que também é conhecido, para quem estuda a Bíblia, como a região de Canaã. Então, eles falavam a língua semítica ocidental.
e eles migraram lá para Mesopotâmia. Ao contrário de outros povos que também eram povos semitas, mas que falavam línguas semíticas orientais, como exemplo dos acadianos, assírios e babilônios, que eram povos que já tinham uma ancestralidade, estava firmada lá na Mesopotâmia. Então tinha essa diferença. Então os caldeus eles parecem ter migrado lá para a Mesopotâmia em algum momento entre o ano de 940 e o ano de 660 a.C. E foi aproximadamente um século ou um pouco mais de um século depois de outros povos que também saíram da região ali do Levante, que também eram povos semitas, que falavam a língua semítica ocidental, como os caldeus, e foram os arameus, que, segundo a gente trabalhou aí nos vídeos dos estados neoititas, e vimos agora recentemente, no caso do vídeo dos amoritas, eles eram os antigos amorreus, né? Os amorreus viviam lá em Canaã. Né? Os amoritas se dividiram, né? Uma parte que foi para a Mesopotâmia, onde eles se chamaram de amoritas, e os amorreus que eram os que ficaram lá em Canaã e foram ali os grandes nêmesis, no caso das tribos de Israel. E o outro povo foram os suteanos, né, que chegaram também lá na Babilônia, ambos os povos, tanto os arameus como os suteanos, por volta de 1100 a.C. Só uma outra observação também sobre os arameus é que eles fizeram parte dos estados neoititas, né, junto com os luvianos, que eram um povo de origem lá da Anatólia. Né? No caso, os luvianos ficavam no sul da Anatólia e os arameus no norte da Síria, que era o seu território não de origem, porque eles viviam no leste da Síria, depois migraram para o norte da Síria e lá foram fundados esses estados neo-hititas. Falei a Síria, né? A Síria, da época o nome da Síria tem uma relação direta com os assírios e a Assíria. Bom, então vamos ter ali no sul da Anatólia os luvianos e no norte da Síria os arameus. E vão durar ali até serem atacados pelos assírios. Mas enfim, isso aí é outra história que tem no canal, vocês podem conferir lá no vídeo dos estados neoititas. Bom, os caldeus eles foram registrados pela primeira vez na história da Mesopotâmia pelo rei da cidade de Mari. Mari, que era uma cidade-estado, ficava lá na Mesopotâmia, e foi registrado pelo rei Assur-Keta-Lessir II, que ele registrou em um cilindro, que era muito comum naquela época. Esse cilindro que é datado ali do final do século XII, início do século XI a.C., que os caldeus eles chegaram na Mesopotâmia já por volta do século XI a.C. Mais tarde, os caldeus eles vão aparecer nos registros ou nos anais do rei assírio Salmanassar III, ali por volta de 850 a.C., novamente sendo mencionados, quando foi um período de muita fraqueza ali dos reis assírios, naquela região na Babilônia. Então tivemos ali muitos reis fracos, ineficientes. Então isso permitiu uma onda migratória de vários povos que vieram de outras regiões, povos seminômades, como no caso os próprios caldeus, e se estabeleceram lá na Mesopotâmia. Isso, claro, foi um fator, inclusive vai ser muito aproveitado pelos caldeus, e não eram de chegar e bater de frente contra grandes potências. Eles aproveitavam momentos de instabilidade dessas grandes potências que governavam a Mesopotâmia e faziam ali as suas incursões e se expandiam. Bom, embora eles fizessem parte ali do mesmo grupo semítico ocidental, que eram no caso dos arameus, os caldeus eles foram distinguidos ali pelo rei Senaqueribe, que distinguiu os dois povos. Ele sabia que eram povos diferentes, que apesar de falarem a mesma língua e tenham vindo da mesma região, já que a gente está falando ali de Canaã, então ele sabia que eram povos diferentes, que era uma coisa muito importante esse registro feito pelo rei Senaqueribe.
Bom, os caldeus eles mantiveram a sua identidade, né, cultural por um período, um bom período ali da sua cultura, mas a gente sabe que a cultura dominante nesse período, quando os caldeus chegam na Mesopotâmia, era a cultura assíria babilônica, que já era uma cultura que vinha de uma influência dos sumérios e dos caldeus. Os sumérios, como a gente viu agora recentemente, né, foram os últimos vídeos que a gente trabalhou aqui no canal, uma situação que trouxe imensas e importantíssimas contribuições culturais e também com as suas invenções. E os caldeus, que foi a grande potência, a primeira grande potência, fundaram o primeiro império babilônico, eles vão conquistar a Suméria e vão assimilar ali da cultura da Suméria, além de terem adicionado coisas da sua própria cultura. Então essa vai ser a base dessa cultura assírio-babilônica. Então os povos que chegaram antes dos caldeus, eles vão sofrer mais rapidamente essa influência. Entre esses povos nós tínhamos ali os amoritas, que eu mencionei, aí tem os vídeos deles, os cassitas e os suteanos, né? Os cassitas que tiveram inclusive uma conquista lá no Egito, teve a própria dinastia cassita no Egito, que não especula-se ali, como eu trabalhei no vídeo dos cassitas, que foi na época de José do Egito, né, que tenha sido nessa época dos cassitas, quando eles governaram lá o Egito. Bom, na época da queda da Babilônia, ali em 539 a.C., é o período onde talvez os caldeus tenham deixado de existir ali como um grupo étnico específico, né, que eles vão se mesclar ali com a população local. Vai ter essa questão da influência da cultura, né? A cultura, ela obviamente é ligada diretamente à questão da identidade de um povo, né? Com a sua cultura. Então, quando eles sofrem uma influência de fora, no caso do povo local, eles vão perdendo a sua identidade, que é a sua cultura. Mas pode ter acontecido também um pouco antes, essa questão da perda da identidade dos caldeus como uma unidade, como um grupo étnico. E temos a menção, claro, na Bíblia hebraica, né, que cita Ur-Kasdim, né, a cidade, que é a cidade de Ur dos caldeus. E a cidade de Ur, né, que foi fundada pelos sumérios, né, uma cidade-estado fundada pelos sumérios, e que havia sido conquistada pelos babilônicos, né, na época pelos acádios, né, nessa época em que os acádios eles vão ali conquistar vários territórios, como já mencionei, a própria Suméria. E também vamos ter aqui, né, no caso, a cidade de Ur dos Caldeus, que é a cidade que marca o ponto de partida do patriarca Abraão, né, que saiu lá de Canaã, junto com Terá, né, o Ló, a esposa dele Sarai, e foram para Canaã. Bom, então vamos ter aqui a questão da língua, que eu já mencionei a questão que eles falavam uma língua semítica ocidental. Então essa língua que eles falavam, os caldeus, ela era muito semelhante ao aramaico antigo. E esse aramaico antigo vai ter uma influência muito forte, né, dos arameus quando eles chegam na Mesopotâmia, a tal ponto que vai se tornar a língua deles como a língua imperial, né, vai ser chamada de aramaico imperial na época do Império Neo-Assírio, né, vai ser a língua oficial do Império Neo-Assírio durante o reinado de Tiglat-Pileser III, né, ali no final, ali na época do século 8 a.C. Então as línguas locais, no caso as línguas babilônicas, faladas pelos povos babilônicos anteriormente, ali a chegada dos outros povos que conquistaram a Babilônia, e até o próprio Acádio, fez parte ali do grande Império Acádio, elas foram sendo deixadas de lado, e quem foi tomando conta ali foi, no caso, o aramaico. Passou a ser falado por toda a Mesopotâmia. E vai ser falado, inclusive, pelos próprios caldeus, né, que vão deixar sua língua materna ali de lado, né, sua língua mãe, e vão passar a falar o aramaico. E o aramaico vai ser chegado a ser falado também ali no sul do Levante, né, região do sul do Levante, que ficava ali perto da Mesopotâmia. Bom, o aramaico ele foi utilizado para escrever, para registrar, né, alguns livros antigos lá do Velho, que se podem encontrar no Velho Testamento, como o caso do livro de Daniel,
e o livro de Esdras, né? Livros escritos ali na época do cativo, né? Do Daniel, né? Me acordo, na época do cativeiro lá na Babilônia. E o nome caldeu foi utilizado pela primeira vez com essa denominação referente ao povo e a Caldeia e tudo mais, por Jerônimo de Estridão, né, que foi considerado um dos primeiros padres cristãos, e ele também era um teólogo e estudava outras coisas também, né, como aquela turma daquela época fazia. Então ele é conhecido, inclusive, pelos católicos, né, foi canonizado pela Igreja Católica, então ele é conhecido como São Jerônimo. Então ele fez um estudo sobre o antigo aramaico, esse aramaico falado ali na época dos arameus, que depois ele associou, né, esse aramaico, que seria a língua falada pelos caldeus. Então estudos que foram feitos depois, né, posteriormente, séculos depois, do São Jerônimo, ou Jerônimo de Estridão, que ele faleceu em 420, vão chegar à conclusão de que houve um equívoco ali do Jerônimo. Então eles chegaram a questão de que os caldeus eles não falavam aquele aramaico, mas sim o aramaico posterior, e não o aramaico antigo, como o Jerônimo de Estridão acreditava. Agora, para finalizar esse vídeo, né, que é um pouco mais curto, os caldeus eles tinham uma religião politeísta. Eles acreditavam também em elementos da natureza, em 3 céus. Então tinham essas coisas das divindades que eram relacionadas à natureza, ligadas a fenômenos da natureza. Então, claro que eles também vão, como eu falei, assimilar a questão da cultura local da Babilônia, de outras regiões importantes da Mesopotâmia. Então, uma dessas divindades vai ser a deusa Ista, né, que era a deusa do amor, que era a deusa protetora da Babilônia, né, e vamos ter, inclusive, essa divindade sendo explorada por alguns reis assírios, né, depois de alguns reis terem feito ali algumas coisas erradas na Babilônia, saqueado o templo, enfim, deu muito ruim para eles depois. Então teve um rei que fez um desfile, né, com o Marduk, que na época lá do Sargão II ele tinha levado o Marduk a principal divindade, né, pelos sumérios todos os deuses tinham ali a mesma importância. Então ele coloca o Marduk como principal, faz uma grande estátua ali do Marduk, faz um desfile ali pela Babilônia, com o Marduk carregando a deusa Ista em suas mãos. Então os caldeus eles vão ter também uma ligação muito forte com a astronomia e com a astrologia. Essa leitura dos astros, isso foram milênios de estudos, eles foram os pioneiros nessa questão. Isso vai ser o grande legado dos caldeus, vai ser esses estudos ali da astronomia e da astrologia. E também vamos ter uma ligação nessas ciências aí com a religião deles. Então vamos ter essa considerada ali como a descoberta dos caldeus, né, da cidade de Ur. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou trabalhar a história do Império Neobabilônico, já que os caldeus vão ser considerados como os novos babilônios. E vamos ter esse império, né, considerado como chamado como Império dos Caldeus. E um período que não foi muito longo, mas muitas coisas importantes aconteceram, até essas como eu já mencionei, a destruição de Jerusalém, o Templo de Salomão, o cativeiro dos hebreus. Então a gente vai ter muita coisa interessante para ver aí nesse próximo vídeo. Talvez eu trabalhe em 2 vídeos, né? Vai depender do conteúdo. Eu já vi que tem muita coisa para falar. Bom, então a gente se vê agora na próxima semana. O pessoal que acompanha aqui, faz parte da área de membros, eu vou falar sobre a questão da religião dos caldeus mais aprofundada. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, Elota. Até lá. Falou, pessoal.